Cleison, Tati do Paulo. Cleilson, Tati, Deus abençoe. Delberto, Renato. Delberto, Renato, Adilson, Mãe. Ele, Elisete, Dona Kátia. Lisete, Kátia, Joãozinho. ó João. Botou o Rodolfo, tá pedindo oração. Quem? Rodolfo. Pastor? João pediu que o Rodolfo tá pedindo oração. Rodolfo. Edilson Mauri. Edilson, Deus te abençoe. Delberto botou, irmãos, peço oração pela filha do acolhido aqui do Provida, Antônio. Ela está na UTI entubada com Covid, complicação em vários órgãos. Seu nome é Maiara. Isso aí, Delberto. Vamos orar.
Tio Jorge, Fala, Jorge. Dona Terezinha, Dona Terezinha. Berenice, boa noite, pastor. Berenice, boa noite. Leonardo França, boa noite, irmãos. Depois de um bom tempo, consigo ver a live de novo. Deus os abençoe. Aí, Leonardo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo de volta. Sidneia Pereira, boa noite, irmãos. Sidneia, Deus te abençoe, Sidneia. Joãozinho, oração de pedido do Rodolfo é para a irmã dele, que é missionária da nossa igreja lá na China. Estão sob pressão. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval, irmãos. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início neste momento a nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, te agradecemos por esse dia maravilhoso que tu nos dás. Pedimos a tua bênção, ó Deus, a tua proteção, o teu cuidado. E que, Senhor Deus, nós possamos neste instante estudar a tua palavra e receber dela, ó Deus, a orientação adequada. Que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela, para que possamos ter um padrão de vida que venha a te agradar constantemente. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje está em Mateus capítulo 6, e são alguns textos, alguns versículos separados entre si. E nós vamos observar aqui, o primeiro é do 19 ao 21, os tesouros no céu. Nós vamos estudar esses versículos separadamente, porque eles fazem parte de todo o ensino que Jesus Cristo quer nos trazer através desse texto de Mateus capítulo 6. Então ele começa nos introduzindo um assunto, vai para outro, depois leva a outro, aí depois então ele vai levar lá onde nós deveremos aprender alguma coisa importante a respeito da ansiedade. E nós vamos observar aqui, primeiramente, Jesus vai falar sobre os tesouros no céu. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí ele vai mais adiante e vai nos ensinar sobre luz e trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. E aí depois, então, ele vai ainda ao versículo 24 sobre os dois senhores. Aí ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aí quando chega no 25, ele nos ensina o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí no final ele vai citar o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos, quando nós lemos esses textos separadamente, muitas vezes nós, não fazendo uma ligação entre esses textos, nós não vamos conseguir compreender o porquê que Jesus, quando chega no 25, ele cita uma palavra que faz a ligação ao precedente, né? Então ele diz aqui assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossas vidas. Por isso, pelo quê? Primeiro, e não acumular tesouro no céu. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e olha para a multidão que está com ele, nós estamos aqui no Sermão do Monte, Jesus Cristo olha que orienta, avisa, ensina
que as coisas deste mundo, elas podem ser desejadas, elas podem ser amadas, podem ser procuradas e podem criar uma certa prioridade em nossa vida. E se ela criar uma prioridade em nossa vida, nós podemos correr um risco muito sério. E aí é onde Jesus Cristo vai nos ensinar, através, né, desse capítulo 6, sobre a ansiedade, a sua origem e todo o processo que leva realmente a esse tipo de situação. Então, quando ele vai falar como que nós podemos ficar ansiosos facilmente, tá? Primeiramente, no geral, assim, é quando o crente ele não está muito satisfeito com o que tem. Ele não está muito satisfeito com aquilo que ele é, não está muito satisfeito com a situação. Então ele começa a olhar, ele começa a procurar, e aí nasce no coração dele aquela questão do tesouro, daquelas coisas valiosas e preciosas, que ele acha que vai melhorar a vida dele, né? Às vezes ele não tem um carro, às vezes ele não tem uma boa casa, às vezes ele não tem algo que satisfaça ele, mas agora ele começa a olhar para essas coisas e então ele cria um determinado valor e começa então uma busca pelos meios para poder adquirir esses bens. Está errado você trabalhar e procurar o conforto da vida? Não, não está errado. Isso é antibíblico, não pode se ensinar isso. Mas o que está errado nessa busca é o efeito que aquilo pode causar sobre nós. Então o erro está onde? O erro está na ansiedade de querer aquilo. E muitas das vezes nós temos que aprender uma lição que o Senhor Deus não quer nos dar aquilo. E às vezes nós achamos que nós também temos que ter. Aí o resultado é um choque entre a vontade divina e aquilo que nós achamos que é precioso para nós, que é necessário para nós, que sem aquilo nós não vivemos. E passamos então a construir. E começamos a olhar para os tesouros desse mundo. E por que Jesus cita os tesouros? Ele vai citar os tesouros porque são eles que vão proporcionar um padrão de vida melhor daquele que as pessoas não estão aceitando aquilo que Deus tem dado a ele. Então ele começa no versículo 19 ao 21 já falando sobre os tesouros do céu. E ele, para nos ensinar a não ficar ansiosos, logo de início, ele começa a dizer o seguinte: ó, faça uma coisa, não procure tesouros aqui na terra não, hein? Não procure tesouros por aqui não. Não procura não, porque não vai te levar a lugar nenhum, não vai. E no decorrer do estudo nós vamos observar que isso de fato acontece. Os tesouros que Jesus quer que nós venhamos a possuir, ele vai dar o endereço certo. Os tesouros, acumuleis para vós tesouros no céu. Não aqui, mas ele antes vai falar, né? Não acumulei para vós os tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. O que ele está dizendo? Se você ficar ansioso para poder adquirir tesouros sobre a terra, você pode ter certeza de uma coisa: a sua ansiedade ela vai te decepcionar. Por quê? Porque essas coisas, tá? Elas se corrompem, elas terminam, né? Os tesouros no céu são eternos. Jesus deixa isso muito claro, porque nem traça, nem ferrugem, lá não há desgaste, né? O coração acompanha os nossos desejos. É aí que está o nosso problema. Porque quando nós desejamos algo, todo o nosso ser se envolve naquilo. Aquela busca por aquilo. A nossa inteligência, a nossa capacidade de decisão, a nossa vontade fica subjugado àquele desejo de possuir. E Jesus está alertando muito seriamente para que nós possamos ser extremamente seletivos na hora de fazermos esta escolha. Porque nós podemos nos tornar vítimas da má escolha, que se chama ansiedade. Mas até chegar na ansiedade, ele está citando aqui que nós podemos ser traídos pelo desejo, pelo brilho, pela vontade de ter coisas bonitas, coisas de confortos. Se o Senhor Deus quiser lhe dar isso, você vai ter. Mas nunca pense também que Deus vai abrir a janela do céu e ficar jogando coisa em cima de você. Quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, ou quer alguma coisa além
do que aquilo, então você estude, vai trabalhar, vai procurar, vai tentar e vai conseguir, debaixo do padrão estabelecido por Deus, não colocando o coração lá, porque é interessante, no último versículo 21 ele diz o quê? Que é onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. Esse é um perigo muito grave para nós, que nós podemos colocar o nosso coração onde tiver o nosso tesouro, e se o nosso tesouro for coisas passageiras que se desgastam, que se corroem, que se acabam e que podem ser roubadas, quer dizer, coisas voláteis, coisas que não vão levar a lugar nenhum, coisas que você não pode simplesmente dizer assim, é meu. Não. O Senhor é que está dizendo assim, aí, vai devagar com isso aí, porque você tem que prestar muita atenção. É muito importante aonde você coloca o seu tesouro, porque o teu coração acompanha ele. Tá? Ele vai acompanhar, porque quando se fala de coração aqui, está se falando da totalidade dos pensamentos, das emoções, das buscas, tá? Das devoções, enfim. Então Jesus está advertindo, onde estiver o teu tesouro, lembre-se, você pode desviar, e o pior de tudo, você vai ficar ansioso. A ansiedade, ela brota no coração do homem, quando o homem começa a buscar coisas que ultrapassam o limite de Deus, que Deus não quer, porque existem meios para Deus nos dar as coisas que Ele quer. A segunda coisa que está lá no texto é Mateus 6, o 22 e o 23, e ele vai dizer assim, se os olhos, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. De que Jesus está falando aqui? Se ele está querendo falar sobre ansiedade. Ele está nos conduzindo para um ponto que quando nasce no nosso coração o desejo de possuir coisa para satisfação pessoal, né, que realmente venha satisfazer os nossos desejos pessoais, aonde há uma inversão de valores, isso começa como? Para onde nós estamos olhando naquele momento. Porque se você pegar a Bíblia, você vai descobrir que os olhos, eles não são a fonte de luz. A fonte de luz é Cristo e ele diz, vós sois luz do mundo. Mas isso se refere ao conhecimento da verdade que é transmitido através do testemunho vivido, através da palavra. Mas quando ele fala dos olhos aqui, eles não são a fonte de luz, mas são o receptor de luz. Se você olhar para aquilo que você considerar importante e que brilha, né, e que é bom, então o que diz o texto? Se o teu corpo, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se você passar a olhar para as coisas de Deus, para a finalidade de adquirir coisas que glorifiquem a Deus, para que tudo aquilo que você quer possuir realmente vá levar à glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então os teus olhos são bons e todo o teu corpo vai iluminar, porque é uma questão de lógica, não é verdade? Todo o teu corpo vai iluminar, porque você está desejando demonstrar ao mundo e para si mesmo que o que tem devido valor, o que brilha realmente na sua vida, e esse brilho aqui é aquela expressão de refletir, né? É para onde eu estou olhando. Porque se eu estiver olhando para outro lugar que não seja para as coisas eternas, tá? Eu olhar para as coisas de Deus, os olhos são bons e ilumina todos os teus desejos. A partir do momento que eu conduzo os meus desejos por aquilo que eu estou vendo, eu tenho que tomar muito cuidado por onde eu olho. E porque esse olhar aqui, ele é fundamental. Jesus chega a levar aquele cumprimento da lei para um ponto de olhar. Se olhar para a mulher com intenção impura no coração, isso aí chama-se olhos maus. Não é? Olhos maus, você está com intenção. E quando se trata aqui de que Jesus está trazendo o assunto lá de cima, sobre os tesouros do céu, né? Se os teus olhos forem para os tesouros do céu, então os teus olhos são bons. E o que você faz vai brilhar, porque as coisas de Deus são assim, são boas. Né? Olhos maus vai levar a caminhar nas trevas. E Jesus deixa isso muito claro. Se nós estivermos olhando para as coisas erradas,
para as coisas realmente que são más na sua própria natureza, e ao olharmos para ela, nós desejarmos possuí-la, então significa que aquilo que nós tínhamos de bom dentro de nós se apaga, e o que vai prevalecer é o que não presta, é o que é mal. Não permite, né? Os olhos maus levam a caminhar pelas trevas, e que não permite um bom testemunho, né? As trevas é o caminho que leva à ansiedade. E nós temos que tomar cuidado, porque se nós olharmos para coisas que nós desejarmos, se forem as coisas de Deus, quanto mais nós vamos adquirindo, quanto mais experiências vamos tendo, mais vamos adquirindo a palavra de Deus, vivendo dentro da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus em amor ao próximo, sobre a questão da bondade, sobre a questão do domínio próprio, sobre os frutos do Espírito. Se você olha para isso e você deseja adquirir isso, então nós estamos no caminho certo. E aí os teus olhos são bons. Agora, se não olhar para esse lado e virar e olhar para o outro lado, aí nossos olhos vão caminhar em direção às trevas. Porque tudo aquilo que não tiver a luz de Cristo ou não tiver a luz de Deus é trevas, procede do diabo, procede do mundo, tá? O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas, ele é o príncipe das trevas, viu? E aí, meus irmãos, a Bíblia está ensinando bem claramente, quando Jesus chega dizendo, quando você desejar os seus tesouros, aprenda uma coisa, adquira tesouro no céu. Porque se você tentar adquirir tesouros aqui, a única coisa que você vai conseguir é a ansiedade. E agora ele vira e fala assim, olha, e para isso conseguir é necessário que você preste atenção para onde está olhando, para onde os teus olhos te levam. Se eles te levam, você passa a olhar para as coisas de Deus, deseja as coisas de Deus, você vai ver ela brilhar no seu coração. Aí vai mais longe, porque ele está querendo ensinar que as trevas, meus irmãos, ela vai levar ao caminho da ansiedade. Olha, ou adquirir tesouros para a terra, para ficar aqui, traz ansiedade. Traz aquela angústia. Se olhar para as coisas do mundo, para adquirir os mesmos princípios, de novo torna-se vítima da ansiedade. Vítima. Temos que tomar muito cuidado nessa caminhada. Porque Jesus Cristo aqui, ele está estipulando parâmetros, ele está mostrando um caminho que leva a uma ansiedade destrutiva. As pessoas podem dizer assim, mas eu sou ansioso, mas existe uma ansiedade que ela é saudável. Todo mundo fica preocupado e às vezes ansioso com alguma coisa. Mas quando se trata de uma ansiedade que ultrapassa isso e passa a prejudicar a pessoa, é pecado. Porque a ansiedade coloca Deus numa situação que não é a dele. Não é? É duvidar de Deus. E Jesus vai deixar bem claro isso aqui quando ele introduz o assunto com luz e trevas e os tesouros no céu. Tá? Mas aí ele vai dar mais um passo. Ele vai dar mais um passo em direção, tá, a uma questão que às vezes nós esquecemos, mas que é fundamental para a nossa relação com Deus. Ela é tão fundamental que se houver ali um erro qualquer, tá, nós realmente vamos colher frutos amargos, tá, terríveis para a nossa vida, que ficam debaixo, submetidos, subjugados à ansiedade. Existem pessoas que são ansiosas, têm uma natureza ansiosa. Ela vive em busca de coisas e vive ansiosa e gasta muito e faz e vive aquele desespero no coração e no final, porque a ansiedade ela tem um problema grave com ela, além de que eu já citei aqui. Mas aí Jesus Cristo, depois que vai falar do tesouro no céu e falar das luzes e trevas, para onde você estiver olhando, Jesus Cristo vai dizer assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. É muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos no nosso coração, na nossa mente uma coisa, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou desonrará, vai se devotar a um e desprezará o outro, e não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando nasce no coração do homem que ele tem que ter posse, tem que ter coisa, ele vai começar então uma caminhada.
E essa caminhada vai exigir, meus irmãos, de cada um que se quer dedicar em busca de algo para satisfazer os seus desejos físicos aqui nessa terra e de ter coisas e posses que vão acima daquilo que o Senhor Deus quer nos dar, com certeza ela vai criar para si e vai se tornar servo de Mamon. Mamon na Bíblia significa Deus do dinheiro, tá? Fica escravo disso. Nós temos que botar uma coisa no nosso coração: eu sirvo ao Senhor Deus. E aí Jesus está deixando bem claro aqui, antes de entrar propriamente na caminhada no final da caminhada, que é a ansiedade aguda, terrível, perigosa. Ele vai dizer assim: olha, acumulei esse tesouro no céu, e que os vossos olhos olhem para as coisas de Deus. E agora ele vai dizer outra coisa que prestem bem atenção para vocês não caírem na armadilha. Vocês não vão conseguir servir a Deus e satisfazer os desejos carnais e satisfazer os desejos de ter tudo que vê. Cuidado. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos desejando algo que não nos pertence. Pertence àquela soberana vontade de Deus e acabou. Tá? E agora nós vamos caminhar em direção de uma questão muito séria, os dois senhores. A primeira noção que nós temos que carregar, meus irmãos, que são dois senhores. Prestem bem atenção no texto. São dois senhores, não são dois escravos, não são dois servos. Tá? Uma vez eu li uma frase interessante que ficou gravado para mim. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se o homem pegar o coração dele e começar a se dedicar e a dedicar-se em busca disso, não essa busca que esteja extrapolando aquilo que Deus está nos dando por soberana e digna vontade dele, tá? E nós temos a liberdade de buscar mais, se for por meios dignos, amém? Ele deixa de ser digno quando ele toma o primeiro lugar no meu coração e entra entre eu e o Senhor Deus. Porque a ansiedade tem esse poder de entrar entre nós e o nosso Deus. E aí Jesus vai dizer então que ele se transformou no Senhor. E o Senhor, meus irmãos, é muito perigoso. Porque não dá para servir a dois senhores, porque cada um tem uma exigência. Isso mesmo. Nós temos que aprender, tá? Que as exigências para você adquirir coisas vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós, meus irmãos, tá? Devoção. Se você não fizer isso, você vai descobrir algo. E é interessante, meus irmãos, que às vezes estas coisas elas não são físicas. Não é porque trabalha muito, é porque ocupa muito a cabeça. Essa é a realidade. Você vai pegar homens bilionários que você vai dizer, mas ele não trabalha o dia todo. Não, mas a mente dele não para 24 horas por dia. Disso podes ter certeza. Quem muito tem medo de perder, tá? É uma realidade, isso faz parte da natureza humana. Ele luta tanto para conseguir que se houver um risco de perder, é desespero. Viu? Tem pessoas que se suicidam quando perdem. Tem pessoas que quando quebram querem se matar, porque não admitem e não aceitam o fato da pressão vir de fora. E aí nós vamos observar quando Jesus Cristo está nos ensinando a não correr esses riscos. Né? Ele vai falar de dois senhores. E vai deixar bem claro para nós que eles têm exigência. Vai ter exigência, vai ter dedicação. Você vai ter que se virar nos 30. Tá? Vai ter, às vezes, para viver bem, para viver tranquilo, com a sua família, né? E ter uma casa para morar, ter um carro para andar, e o que for que o Senhor Deus nos dê, né? Você vai trabalhar 8 horas por dia, acabou, está feliz da vida com isso. Né? Mas às vezes, como uma coisa vai, e você começa a querer isso, querer aquilo, você vai exagerando, vai se envolvendo, aí já não mais tem mais tempo para a Bíblia, já trabalha domingo, de domingo a domingo, e a coisa vai embolando de um jeito que quando você vê, você pensa assim, conquistei, só perdeu. Você não brincou com seus filhos, você não viu eles crescerem direito,
você não teve tempo para a família, você não teve tempo para os seus netos, você não teve tempo para nada, só ganhar, só buscar, só em busca. Prestem bem atenção. Ou você vai aborrecer de um e satisfazer o outro, ou vai amar a um e desprezar o outro. E é por isso que Jesus está nos falando aqui, que a ansiedade, ela traz uma origem consigo, tá? Que é perigosa, que é terrível, tá? Cada um tem as suas devoções, as suas reações. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Talvez você me pergunte assim, mas Deus é exigente assim? O que você acha? Os irmãos acham que a exigência de Deus ultrapassa o limite da exigência do nosso bem-estar? Deus é exigente com o tempo, hein? Ele é tão exigente com o tempo que tem um mandamento. 6 dias trabalharás, o 7º dia é do Senhor. Grava bem, é do Senhor. Farás toda a tua obra em 6 dias. Ponto, acabou. O 7º é junto comigo. Tá? É momento de reflexão, momento de se alimentar espiritualmente. É momento de conversar com a família, é momento de ensinar. É momento de fazer as coisas de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, servir a Deus, tá? Não dá para servir o mundão. Não dá. Porque você vai prejudicar a sua vida espiritual, nós vamos nos prejudicar espiritualmente diante do nosso Deus, simplesmente pelo princípio de ter dedicado isso demais, e perde-se a noção. E é interessante que toda essa dedicação dos dois senhores que está sendo citada aqui no texto da luz e trevas e os tesouros no céu está vinculado à ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela vai buscar de tarde, de noite, de manhã, domingo, feriado, ela vai embora. Se você bobear, você não para mais. Porque é ansioso. Tem que ter. Ai de mim se eu não tiver. Hein? Ai de mim se eu não tiver. Aí não tem. E sofre. E sofre. Tá? É da onde nasce essa ansiedade. Aí, resultado, você esfria espiritualmente, esfria com a Bíblia, esfria o viver bíblico, esfria nas orações, a fé esmorece, vai desfalecendo e muda. Porque se não mudar, vai tentar viver de maneira errada. Porque se você olhar para o mundo e começar a desejar as coisas do mundo para poder ter igual, ou para fazer isso, então você passa a querer buscar tesouros. Aí Jesus vem em socorro de nós e diz assim: acumuleis para vós tesouro no céu, por causa de um problema, porque onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ainda mais um passo à frente, falei, aí cuidado para onde você olha. Cuidado para onde você olha, porque se você olhar para o lugar errado, você vai entrar em trevas e você vai sofrer por causa da ansiedade, porque ela não vai satisfazer e você vai continuar ansioso em busca. Vai, tá? Agora ele chegou aqui nos dois senhores e ele dá um checkmate, fala assim, olha, tem outro detalhe sério. Tá? Você não vai conseguir servir o mundo, as riquezas e andar com o Senhor Deus. E o que mais me impressiona nisso tudo, que a proposta divina para andar com ele ela é tão sábia, que eu fico me perguntando às vezes assim, como é que pode alguém trocar a sua dependência, colocar a sua confiança, entregar o seu caminho ao Senhor, tá? E achar que resolve por si só. Não vai dar. Não dá, amados. Porque nós vamos descobrir isso no texto. É quando, em Mateus capítulo 6, nós estamos vendo, tá? Nós estamos vendo agora, quando ele vai entrar no 25, ele vai dizer assim, bom, depois disso tudo que nós falamos aqui, Jesus diz uma seguinte palavra. Por isso, entendeu bem? Ó, você já ouviu sobre o tesouro no céu, cuidado para onde olha, e os dois senhores, sirva a Deus, olhe para as coisas que realmente pertencem a Deus e acumule tesouro lá com Deus. Agora ele chega e diz assim, olha, por isso,
eu digo, não andeis ansiosos. É interessante porque Jesus está comprando uma briga. O que Jesus está transmitindo para nós é que ele está comprando, ele está ensinando, ele está nos mostrando que que o Senhor Deus, que é nosso Pai, e que deseja que nós tenhamos as coisas que nós achamos que precisamos, e Ele é aquela que nós realmente necessitamos, tá? A pergunta é simples, meus irmãos. Sabe o que o Senhor Deus está querendo falar? Olha, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Sabe por quê? Porque você vai perder seu tempo, você não está na tua mão, você não tem poder, tá? É aqui que nós vamos descobrir as limitações humanas, aqui a proposta divina entra em ação. Se você observar bem o texto, você vai descobrir que há uma proposta de Deus. Eu cuido das aves do céu. Se você está preocupado em andar com roupa bonita, eu digo para vocês que os lírios do campo que não trabalham, não fiam, não fazem nada disso. Eu visto eles, que nem Salomão conseguiu se vestir. Estou notando aqui como que Deus vai conduzir a história. Tudo isso que você precisa, que você quiser, você vai ser muito bem vestido do que os lírios do campo. Agora você está achando que eu vou deixar vocês assim, que é resultado da sua ansiedade, ela é inútil. Ela é inútil, porque a minha proposta é bem clara. Você tenta de tudo, cria tesouro, faz não sei o quê, olha para as trevas, olha no tempo, vai lá os dois senhores, o Senhor Deus vira e fala assim, por isso eu vos digo, não andeis assim. Não, o que Jesus está dizendo? Não é preciso andar ansioso, porque sou eu que cuido de vocês. E não são vocês que cuidam de si mesmos, vocês não conseguem. Jesus deixa isso muito claro nesse texto, nós não conseguimos. Quer ver como ele deixa? Observa o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Um côvado é 45 centímetros, 46, né? Aí eu pergunto, o que Jesus está dizendo para mim aqui? Eu sou o único que cuido de vocês, e se vocês forem espertos, vocês vão deixar eu cuidar de vocês, vão deixar o pai cuidar de vocês, tá? Porque e lá para trás ele vai falar assim, olha, se um pai, vocês que são pai, se o filho pede um peixe, vocês não dão uma cobra, se ele pede um pão, vocês não dão pedra. Vocês estão achando que o pai vai dar o quê? O pai é que cuida. Então esquece esse negócio de andar ansioso com comida, com vestido, onde eu vou morar, o que vai ser de mim? Ai de mim, vou morrer se eu não tiver. Você vai ter aquilo que Deus já tem preparado para ti. Não vai adiantar se matar igual um doido e pensando que vai conseguir ultrapassar isso, que ele disse aqui, você não pode acrescentar nada no plano divino para a sua vida. Não pode. Nós somos limitados. E as nossas limitações, infelizmente, nos levam a ter ansiedade, a ansiar por coisas, tá? Que está prometido lá sem ansiedade nenhuma. Sem ansiedade. Viva. Você sabe qual é a proposta de Deus para o crente, para o filho amado dele? Viva tranquilo, viva bem. Não fica engarrado com esse mundão. Observar as aves. É interessante que Jesus Cristo vai citando a criação, tá? De uma forma gloriosa, bela aqui no texto. Ele vai dizendo assim, ele fala de ave, porque tem ave em todo lugar, em todas as épocas. Você vai encontrar passarinho voando para todo lado. Aí você faz uma pergunta para você, eu estou aqui desesperado, não sei se eu vou comer amanhã. Aí está lá o passarinho lá, cantando tranquilo, não está nem aí preocupado se vai ter minhoca amanhã, se não vai. Ele está lá tranquilo porque ele não precisa saber que o pai vai cuidar dele e cuida a vida toda. Ele nasce e o pai é que cuida dele, é o pai que dá comida para ele, é o pai que dá água para ele, é o pai que sustenta ele. Já viu os passarinhos como é que são bonitos, hein? Aí a Bíblia diz assim, ele vestiu o passarinho. Está passarinho bonito lá. Lá no Gênesis você vai encontrar, Deus criou coisas para satisfazerem, para encher os olhos de beleza. Meu irmão. Aí eu pergunto para você assim, pode ficar igual um desesperado aí, criando cabelo branco, quando na realidade a proposta de vida é simples. Deixa comigo. Deixa comigo. Não precisa andar ansioso.
Está preocupado com o que vai vestir? É interessante, você está aí preocupado, ansioso, que trabalha desesperadamente. Está lá o líder, não trabalha, não fia, não faz nada. Presta atenção, o líder não faz nada, eu dou para ele. Ah, mas presta atenção, hein? As aves do céu não fazem nada e Deus sustenta. Mas presta atenção, hein? Ó, o passarinho tem que levantar cedo. Fica pensando que vai ficar com a boca aberta, vai cair minhoca dentro. Não, não vai. Não vai. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é uma coisa muito simples. Tá? Vai abrir o bico, não, vai levantar cedo, vai voar. Tem um ditado comum aí, popular, que diz que passarinho não deve nada a ninguém, levanta cedo. Não é verdade? Então, já levanta cedo, vai lá para a rua. A minhoca está onde? A minhoca está lá em cima de uma pedra esperando ele? Não, está enterrada no chão. Ele tem que ir lá, tem que cavar, tem que buscar, ele tem que pegar água, ele tem que tomar banho. Aí depois que ele faz a tarefa dele todinha de gente de manhã, aí ele sobe num lugar e canta despreocupadamente. Mas já fez a parte dele. O Senhor Deus fez a dele. Qual foi? Deu a água e deu a minhoca. Quer comer? Vai trabalhar passarinho. Quer beber? Vai lá buscar passarinho. O lírio não precisou fazer nada. Ficou bonito assim mesmo. Deus cuidou dele. Mas para um lírio ficar bonito assim, olha, o terreno tem que ser cuidado. Tudo tem que ser cuidado. Tem trabalho, não se iluda. Ah, Deus não vai fazer nada disso. Preste bem atenção. Limitações humanas, tá? Ele não cobre o corpo com vestimentas, tá? A ansiedade não cobre o corpo com vestimentas. Está ansioso? Só porque está ansioso vai achar que amanhã cedo vai se vestir bonito? Vai não. Não coloca comida no prato de ninguém. Já tentou ficar ansioso para ver se o prato enche de comida? A ansiedade é inútil. Por isso Jesus está apresentando um argumento aqui que não dá para contestar. Muito claro. Qual de vós que seja ansioso, vos andais ansiosos quanto aos vestimentos, considerai como crescem os lírios, que não trabalham em fio, eu contudo nos afirmo que nem Salomão, o rico aberto, não conseguiu. Ou você acha que na hora lá de chegar lá na mesa, eu estou ansioso, abriu o olho para estar cheio de comida. Não está não, hein? Pode esquecer a ansiedade, porque ela é inútil e vai correr atrás. Conta com o Senhor, conta com o Senhor. Você será bem sucedido. É o Senhor Deus que criou, governa e sustenta todas as coisas. É o que Jesus está ensinando. A ansiedade é inútil, porque é o Senhor Deus que criou todas as coisas, governa. Isso mesmo. E sustenta. Deus criou o sol. Mas para o sol continuar brilhando lá, é ele que mantém aquilo lá funcionando. Aquele combustível vem da onde mesmo, hein? Como é que ele se renova? É uma fonte inesgotável. Da onde vem? Do poder de Deus. Se não fosse assim, já tinha apagado. Né? E por fim, meus irmãos, Jesus Cristo vem nos ensinar uma coisa preciosa. Ele vem nos ensinar a buscar o que realmente tem valor. Isso mesmo, busca o que tem valor. Está aí preocupado com calça, cara, camisa, não sei o quê. Quer andar no luxo, quer fazer não sei o quê. Ei, faz o seguinte, procura o que tem valor. Você sabe o que tem valor? Está lá no versículo 33. Lá, vai lá. Aí você abre lá a Bíblia no versículo 33 e ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, antes de tudo, casa, comida, roupa, dinheiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Presta atenção aqui. E a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É interessante que ele fala todas essas coisas e não todas as coisas. Todas estas coisas que é comer, se vestir, tá? Agora, e ele diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se você ou eu, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, tudo aquilo que desejarmos vai ter origem no reino de Deus, na vontade de Deus, na forma que Deus quer. Aí entra os olhos, lembra? Por isso ele diz, busca em primeiro o reino de Deus, e se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os seus parâmetros vão mudar, os seus desejos vão mudar, a tua forma de olhar para as coisas vão mudar, os seus tesouros você vai colocar no lugar certo, o teu coração vai para o tesouro correto, tá? Os teus olhos vão ser luz,
Ouviu? E você vai servir o Senhor certo, porque é exatamente esse o princípio do reino dos céus. Por isso ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, e estas coisas aí que é secundário para ele, vos serão acrescentadas, vai ser dado. Nunca esqueça isso. E ele vai mais à frente. Prioridade ao reino dos céus. Na forma de viver, dando testemunho que realmente tudo depende de Deus. E é bom aprender isso o mais rápido possível, queridos. Haverá um tempo que Deus vai levar o homem ao ponto da dependência total a Ele. Já estamos chegando a esse tempo. O mundo já começou a entrar em ebulição. Os irmãos já notaram, meus irmãos, a perseguição à igreja, terremoto, guerra, né? E as coisas estão começando a balançar. O Haiti deu um terremoto agora, morreu mais um punhado de gente. E as coisas estão indo, estão apertando, estão começando a acontecer simultaneamente, rapidamente. Mais um vírus vindo por aí, as coisas vão indo. A volta de Cristo é iminente, só não vê quem não quer. E Jesus Cristo está vindo e há muita gente andando ansioso para ter tesouro aqui na terra. Quando Jesus vier e abrir o céu, está dizendo, cadê nem ver? Apesar que a Bíblia diz que vai ver. Porque não tem jeito, é Ele que vai abrir os céus. Meu irmão, aprenda uma coisa preciosa com Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, porque só isso é a base para você não andar na vida ansioso por nada. Isso mesmo, ansioso por nada, porque está nas mãos de Deus. Sente alguma ansiedade? Natural. Agora, ficar ali querendo... Não. Nós vamos concluir com o versículo 37, capítulo 37 do Salmo, versículo 5. Salmo 37, versículo 5, muito conhecido da igreja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É interessante a sequência, né? Ela obedece uma lógica, que não é a nossa, é a de Deus. Ele primeiro diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Por que ele não fala assim, confia no Senhor e entrega o teu caminho? Porque aí a fé muda de aspecto. Entendeu? Ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. A primeira coisa que o Senhor Deus ordena através do Salmo é, vai lá no altar e entrega o teu caminho ao Senhor. Mas para você não sair da presença do altar carregando o problema de novo nas costas, o que é que ele fala? Na sequência da lógica, ele diz assim, confia nele. Porque você só vai poder fazer um teste não, mas só vai poder confirmar, confiar em Deus no seu coração, no nosso coração, se nós primeiro entregarmos. Seria a mesma coisa chegasse para uma pessoa e falar aqui, ó, toma conta da minha vida está nas tuas mãos. Aí o Senhor diz assim, agora confie em mim. Porque se você entregar o caminho, preste atenção, hein? A caminhada continua, mas como você confia nele, a caminhada vai ser feita junto com ele. Confia nele e o mais, que é a continuidade da caminhada, e o mais ele fará. É bom servir a Deus, mas os tempos estão ficando difíceis, a situação vai se agravar, o mundo se corrompendo, e nós vamos ter que depender dele. E glória a Deus se pudermos aprender isso nessa caminhada lentamente com o Pai. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça cada vez mais em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui pedidos de oração, tá? Eu gostaria que os irmãos orassem para a nossa irmã Thaís, tá? Em meio da nossa igreja, e está com Covid. Eu gostaria que os irmãos orassem por ela e pedissem a Deus, intercedendo diante do nosso Deus, para o Senhor Deus estender a sua misericórdia e levantar a Thaís de lá. E vamos orar nesse sentido, porque certamente o Senhor ouvirá a oração do seu povo, tá? Vamos pedir ao Senhor nosso Deus para fazer isso, tá? Tem o Rodolfo também, vamos orar por ele, tá, meus irmãos? É um pedido de oração que nós temos aqui. E também temos um pedido de oração para a Maiara.
Eu gostaria que os irmãos anotassem esses nomes e não esquecessem durante a semana de estar orando a favor dessas pessoas. Ok? A Fátima pediu. Tem mais uma pessoa, fala. Oração pelo meu tio e também pelo Éder. Os dois de enfermidade. Quiquinho, né? Quiquinho. Só apelido dele, tá? Vou lá pelo Quiquinho. E quem? Éder. E o Éder. Os dois de enfermidade. O Adilson agradeceu a oração pelo pai dele. Quem? Adilson. Ah, tá. E temos um agradecimento também. Nosso irmão Adilson está agradecendo a Deus. A Dalma também agradeceu, João. Temos outro agradecimento também. Nós temos aqui do Adilson. A Dalma agradeceu também. Vamos orar pelos missionários, pelas missões. E pela. É Dalva, né? Dalma. Dalma. É Dalma. Suas orações. Dalma, Deus te abençoe e continuará te abençoando. E nós estamos orando aí pelos missionários na China e também no Afeganistão. A perseguição lá está gravíssima e séria, tá? E por isso, meus irmãos, nós temos que estar de joelho aí, buscando em Deus respostas, proteção sobre isso, né? Jesus advertiu que antes do final nós teríamos uma grande perseguição da igreja, que vai ser universal, e que também está envolvida nela aí a grande tribulação da igreja sobre o mundo. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar então esse momento de culto com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nós, sobre, ó Deus, as nossas vidas e o cuidado que tu tens nos dado, os ensinos, ó Deus, que tu tens revelado através da tua palavra a cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas diante de ti, ajuda-nos, ó Deus, e nos fortaleça. E as pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo através da live, estenda a tua mão, ó Deus, para salvar, para proteger, para reerguer, ó Deus, e para cuidar do teu povo. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos, ó Deus, e também pedimos pelas pessoas que vieram aqui, ó Deus, pedir as orações, ó Pai. Então nós pedimos que tu sabe quais são todos estes nomes, e nós clamamos a ti nesse instante que tu venha a abençoar estas pessoas com o teu poder, tua graça e misericórdia. Perdoa o nosso pecado em Cristo Jesus, é que nós te pedimos. Amém, Pai. Deus também agradeceu. Ok? Tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Outra, tem gente que tem pilhas.
Leonardo botou excelente palavra, presbítero, né? Falou muito ao coração e tenho trabalhado no coração para não ficar ansioso, já que tudo pertence a Deus. Até a próxima. Até quinta-feira. Até quinta. Isso aí, Leonardo.